Mel Sorocaba apresenta Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Conectadinhos e como é bom nos sentirmos amados e cuidados, não é mesmo? E esse cuidado pode ser através de um carinho ou através do nosso Conectadinhos. Sim, existem muitos tios e tias cuidando para que você continue aprendendo mais do Senhor nesse tempo. Então vamos começar o nosso episódio de hoje agradecendo por isso? Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho com as nossas vidas, Pai. Muito obrigada porque mesmo nesse momento difícil de isolamento, nós continuamos ouvindo e aprendendo mais do Senhor. Obrigada por cada tio e cada tia que tem colaborado aqui no nosso Conectadinhos. Que o Senhor possa estar abençoando a vida deles. E nos abençoa também nesse dia, que nós possamos aprender mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém! E esse cuidado que nós sentimos também é motivo de gratidão ao Senhor. Vamos juntos louvar? Aperta o play! Pessoal, estou muito saudade de vocês. Vamos louvar? A minha mãe não vai cantar hoje porque ela está doente, mas eu quero todo mundo que cante forte. Sua vida era torta, um dia um vizinho torto, a Bíblia encontrou. Tudo que era torto, Jesus endireitou. A Bíblia vizinho torto, morava numa casa torta, andava um caminho torto. Sua vida era torta, um dia um vizinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus me ensinou o caminho. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Viagem pra Jerusalém. Amém. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus me ensinou o caminho. Tchau, pessoal! Até a próxima! Vamos para o nosso download de hoje? E sim, hoje nós temos vídeos. Vamos conferir? Pessoal, tudo bem? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Tchau! Agora, vamos para o versículo dessa semana? Nosso versículo de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Ele diz assim: Então Pedro e os outros discípulos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Vamos ler novamente? Então Pedro e os outros discípulos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Atos 5:29. Hora da nossa história! E hoje nós vamos acompanhar alguns discípulos de Jesus. Você sabe o que é um discípulo? Discípulo é um seguidor de Jesus. Quando Jesus viveu aqui na Terra, ele ensinou e preparou algumas pessoas para continuar o seu trabalho aqui na Terra depois que ele voltasse para o Pai. E foi isso que aconteceu. Vamos navegar na palavra? Bom dia, criançada, tudo bom?
Sou eu, a tia Gilce, de novo. Hoje nós vamos falar sobre o nosso 14º Conectadinhos, perseguidos, mas obedientes. Vocês lembram quando eu falei sobre o fermento e o reino de Deus? Que eles comparavam o reino de Deus ao fermento, que quando é colocado na massa, ela faz crescer, né? Então, a nossa palavra falando de Deus, divulgando os ensinamentos de Jesus aqui na Terra, faz com que o reino de Deus aumente. Naquela época, Jesus falava sobre isso. Ele pregava o reino de Deus através de parábolas, lembra? Para conseguir atingir, alcançar mais pessoas. Depois que Jesus morreu e foi crucificado e ressuscitou, o trabalho no reino de Deus não parou, porque ele deixou os seus discípulos aqui. Ele preparou os discípulos para continuar o seu trabalho aqui na Terra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, certo? E a historinha de hoje tem a participação especial da Melissa. Foi ela que preparou a história para vocês, tá bom? Um beijo e até mais! Quando Jesus estava aqui na Terra, ele falava sobre o reino de Deus para as pessoas. Enquanto isto, ele ia ensinando e preparando os discípulos para continuar o seu trabalho, depois que ele fosse crucificado e não estivesse mais aqui. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro e os outros discípulos começaram a pregar para as pessoas e até curavam, como Jesus fazia. Um dia, quando eles estavam em Jerusalém, falando de Jesus para muitas pessoas, os governantes do povo começaram a ficar irritados. Eles tinham muito medo de perder o poder. Então, eles resolveram prender os apóstolos na cadeia. Mas Deus cuidava deles. E sabe o que ele fez? Quando chegou de noite, ele mandou um anjo lá na prisão. O anjo abriu a porta da prisão, tirou as algemas deles e os tirou de lá. Ninguém viu e ninguém ouviu nada. Vocês conseguem acreditar? Mas antes de saírem, o anjo disse: voltem ao templo e falem ao povo que Jesus Cristo é vida. No outro dia, bem cedinho, eles já estavam lá falando de Jesus e seu reino novamente. Enquanto isso, as autoridades mandaram buscá-los lá na prisão. A cela estava fechada, como antes, com todos os guardas vigiando, mas ela estava vazia. Eles levaram um baita susto. Ninguém conseguia acreditar. Como que eles tinham conseguido sair se tinha guardas na porta e continuava tudo fechado? Aí, eles ficaram sabendo que Pedro e os outros estavam novamente ensinando as pessoas lá no templo. O capitão e os guardas foram até eles e os tiraram dali, mas sem violência, pois eles tinham muito medo de serem agredidos pelo povo, porque o povo gostava muito deles. Quando eles estavam sendo interrogados pelas autoridades, disseram que continuariam a falar de Jesus às pessoas, porque o Deus deles era verdadeiro. As autoridades ficaram com muita raiva de Pedro e os discípulos, e eles queriam matá-los. Mas, entre eles, lá no meio das autoridades, estava um homem chamado Gamaliel. E ele os convenceu a liberá-los, pois temia que eles realmente fossem de Deus. Mas antes de soltá-los,
eles deram uma surra nos discípulos e só depois é que os soltaram. E os proibiram também de falar de Jesus para as pessoas. Vocês nem vão acreditar no que eu vou falar agora. Os discípulos saíram muito felizes. Imagine depois de levar uma surra. Pois é, verdade. Eles saíram muito felizes, pois se sentiam dignos de serem servos de Deus. E sabem de mais uma coisa? Eles não pararam de falar de Jesus e do seu reino, pois eles tinham certeza de que Deus continuaria com eles, dando força e dando muita coragem para continuar o trabalho no reino de Deus. Amém? Vocês viram o que essa história quis dizer? Naquela época, os discípulos continuaram falando sobre Jesus para as pessoas, mesmo ele não estando aqui na terra, e não era nada fácil. Eles passaram momentos muito difíceis, eles corriam muito perigo. Assim como hoje também os missionários, né? Nós temos os missionários que levam a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem e nem têm a chance de conhecer. Então eles levam essa palavra para eles, mas eles também correm muito perigo. Por isso nós precisamos orar muito por essas pessoas que levam a palavra de Deus por todos os cantos do mundo, né? Existem lugares que não pode se falar de Deus, não pode ter Bíblia, não podem ler a Bíblia. E nós aqui no nosso país, nós temos essa liberdade, nós temos Bíblia à vontade para poder ler. Nós podemos frequentar a casa de Deus, onde nós podemos aprender. Só que tem muitas pessoas que não dão valor. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos ter esse versículo sempre no nosso coração. Precisamos aproveitar enquanto nós podemos buscar a palavra de Deus, enquanto nós temos a liberdade de ler a Bíblia, a liberdade de orar, de frequentar a casa de Deus, buscar a Deus enquanto nós podemos. Vamos orar? Querido Deus, agradecemos pelas pessoas que têm coragem para falar do Teu Filho Jesus aos outros. Dá-nos essa coragem para contar as coisas maravilhosas que Jesus fez e faz em nossas vidas. E que isso possa servir de semente para o coração das pessoas, Senhor. Fica conosco hoje, fica conosco sempre. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora eu vou deixar para vocês uma atividade para vocês fazerem relacionada à historinha. Façam bem bonito e depois postem no grupo, tá bom? Um beijo e boa semana para todos! Na nossa história de hoje, nós aprendemos sobre alguns discípulos de Jesus e a nossa atividade de hoje é sobre isso. Segue o link. Oi, criançada! Essa é a atividade que vocês vão fazer essa semana. Eles são os discípulos de Jesus. Primeiro vocês pintam, daí vocês cortam entre as linhas pontilhadas. Se quiser, vocês podem colar em um papel mais firme para não estragar. Por hoje é só, pessoal. E se você gostou do nosso vídeo, curte e compartilha com todos os seus amiguinhos. Assim você também vai estar ajudando a espalhar a palavra do Senhor. E eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!